para Miriam. Miriam Micas. Cadê a Regilane que ia fazer pergunta e desapareceu? A Regimara, desculpa. Você abaixou a mão, Regimara? Depois você pergunta. Você levanta de novo. Vamos ver a Miriam. Sim, tem falado bastante esse tempo sobre idolatria, né? Verdade. E hoje é definido bastante em relação à adoração, né? Adoração é isso, adoração é aquilo. E como que você vê isso na Cabala, né? Em relação à adoração? Essa é a minha pergunta. Dá um exemplo. Que exemplo de adoração, por exemplo? Adoração a Deus, né? Por exemplo, no sentido, tem que adorar a Deus assim ou assado. Geralmente é definido isso, né? E só que às vezes eu acho que é algo muito mais profundo do que as definições que tem hoje. Então, dentro dessa profundidade de idolatria que a gente tem conversado, aí me veio de perguntar isso, né? E também em relação a impurezas sexuais também, que é muito definido, né? Na religiosidade, na religião, né? Então, é algo também que eu gostaria, se der, né? Se puder, entrar também nesse assunto, né? Algum momento, não precisa ser necessariamente hoje. Claro. A pergunta, o que seria, né? Essa impureza sexual, né? Dentro da Torá, a gente é distorcido muitas coisas, entendeu? Ótimas perguntas. Deixa eu responder as duas, Deus. Ok, obrigada. Primeira pergunta da Miriam. Idolatria, né? Que eu estou falando bastante nessas lives, sempre falo bastante, na verdade. E ela usou outra palavra, né? A adoração. Realmente. Então, eu vou tentar explicar, né? A Torá, na verdade, nem usa a palavra idolatria, né? A palavra usada na Torá para idolatria é avodá zará, que seria serviço estranho. Olha que interessante. A mesma palavra que é usada para serviço a Deus é usada para serviço estranho. Então, assim, a Torá fala, ou você faz avodat Hashem, você está servindo Deus, ou adorando Deus, que eu acho que é a mesma coisa que você está querendo dizer aqui, ou você está adorando estátuas, ou você está adorando deuses estranhos. Mas os dois são chamados de adorar, né? Então, eu vou usar um pouco isso que você está falando. Quando eu falo de manhã, para não idolatrar nada, nem Deus, é porque a palavra idolatria significa, por definição, definir alguma coisa para idolatrar, para adorar. Então, se você define algo para adorar, nem Deus deve ser adorado dessa forma, certo? Porque, de alguma forma, você está definindo Deus para encaixar no teu bolso, para encaixar na tua crença, naquilo que você gostaria que ele fosse. E, aliás, tem a ver, Miriam, com isso que eu falei na pergunta anterior da Ellen, que eu cumpro os mandamentos porque Deus mandou. Porque se eu cumprir os mandamentos porque eu entendi, eu estou adorando a mim mesma, não estou adorando a Deus. Presta bem atenção no que eu estou falando. Se você adora a Deus, ou qualquer Deus que for o teu Deus, só porque isso te faz bem, você não serve Deus nenhum. Já perceberam isso, pessoal? Você está servindo a você mesmo. Não, porque meu Deus é o amor. É muito fofo falar meu Deus é o amor. Você precisa de Deus. Todos nós gostamos do amor. Estão entendendo? Deus é pelo menos algo que está acima de você. É ele que manda em você. Certo? Se você que manda nele, você continua sendo o seu Deus. Por isso, uma vez eu ouvi de um grande filósofo que eu gostei muito, só tem duas opções. Ou você acredita em Deus, ou você é teu Deus. Não tem outra opção do meio. Pode perceber. Ou você acredita em Deus, que está totalmente acima de tudo que a gente possa imaginar, mas ele manda em você. Esse é o ponto. É ele que manda. Isso quer dizer acreditar em Deus. Ou você é Deus. Ah, Dudu, mas você fala muitas vezes que nós temos uma partícula de Deus dentro de nós. Sim, nós temos uma alma. Mas para a gente poder revelar essa alma, nós precisamos nos anular perante Deus. E aí a gente vai ver que nós somos parte de Deus também. Mas quando uma pessoa vem direto com o papo, eu sou Deus, isso não é Deus. Isso é a pessoa colocando o ego dela, ou o instinto dela, para ser Deus. Então, voltando para a pergunta da Miriam, eu diria o seguinte: adorar Deus, no bom sentido, né, ou servir Deus, no bom sentido, não sei onde você foi, acho que você baixou a mão, então eu não estou mais te vendo, Miriam. Queria te ver para a tua pergunta. Cadê a Miriam? Cadê a Miriam? Deixa eu procurar a Miriam aqui.
Já Miriam, levanta a levantei mão a de mão novo. aí. Já levantei a mão aí. Ah, voltou. Levanta a mão só para... Porque senão vai para o fundo da tela. Então, resumindo, adorar Deus, que é uma palavra que você usou, que a gente pode falar como está na Torá, Avodat Hashem, servir Deus, significa, a base de tudo, não fazer idolatria. Isso é adorar Deus para todas as religiões, para judeus, para não judeus. A coisa mais importante, é muito importante falar isso, pessoal, a coisa mais importante, se você fosse perguntar assim, um princípio do judaísmo que vale para todo mundo. Não importa se você quer se converter, se você não quer se converter, se você quer estudar Cabala, se você não quer estudar Cabala, é justamente a ideia de um único Deus. O nome judeu, não sei se vocês sabem, onde surgiu o nome judeu? Não é de Abraão. Abraão era chamado de hebreu. Ele ainda nem é chamado de judeu. Judeu, que vem do meu nome em hebraico, que é Yehudá. Yehudi é judeu. Yehudi. Tem um nome feminino também, Yehudit. O meu nome é Yehudá. Ele, que é um dos 12 filhos de Jacó, né? É muitas vezes traduzido como Judas, mas não é Judas, é Yehudá, seria Judá. Significa aquele que aceita um Deus. Aquele que concorda quer dizer que não entende, mas aceita que existe um Deus e não faz idolatria. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque isso foi aparecer muito mais na frente na história judaica, na história de Purim. A história de Purim aconteceu entre o primeiro e segundo templo de Jerusalém, os 70 anos que interromperam entre os dois templos. E havia um judeu, que era o líder do povo de Israel na época, que se chamava Mordecai. Muito importante essa história, vocês vão entender por quê. Que mesmo no exílio, e o povo judeu sofrendo, e de mal a pior, como nosso amigo Maluf falou, não estava ficando boa a situação. Eles foram convidados para o banquete lá do rei. Eles foram, participaram. Depois o Haman, que era o primeiro-ministro do rei, fez um decreto para matar todos os judeus da terra. Ele foi o primeiro Hitler. Ele literalmente fez um decreto, e o rei aceitou, que tinha que eliminar homens, mulheres e crianças do povo judeu, por nada. Todo mundo se curvava para o Haman. Menos uma pessoa, que era o Mordecai. E por isso ele foi chamado Mordecai a Yehudi. Mordecai, o judeu. Não estou só contando historinha para vocês, vocês vão entender por que eu estou contando essa história. Aqui estamos falando de curvar-se por respeito. O Haman era o primeiro-ministro. Ele não tinha feito ainda o decreto. É importante, eu modifiquei aqui um pouco a ordem. Ele não tinha feito o decreto para matar todos os judeus. Ele só fez o decreto para matar os judeus porque o Mordecai não se ajoelhava para ele. Olha que loucura. Assim como Hitler deve ter resolvido matar todos os judeus, sei lá, porque ele brigou com algum judeu na infância dele. A gente não entende esses malucos, certo? Cada um tem os seus traumas. Agora, olha que loucura. O Mordecai, rabino-chefe de Israel, não queria se curvar. Não porque ele era arrogante. Não porque ele se achava melhor. O povo judeu não estava valendo nada naquela época. Nada. Éramos escravos. Nada. Só que ele sabia que se ajoelhar para alguém que não fosse Deus, mesmo externamente, mesmo fingindo... Não, eu estou aproveitando a pergunta da Miriam, porque eu acho que ela é muito profunda, mesmo quem talvez não entendeu a profundidade, porque eu acho que ela pode nos ajudar muito. O que define o judaísmo? Não é a lógica bonita do judaísmo. Não são as lives, brisas e às vezes românticas e poéticas do Rabino Dudu. Isso é muito legal. Estou falando com toda a sinceridade. Estou falando para mim também. Isso é uma pimenta gostosa. Isso é um tempero gostoso. Mas não é isso que segurou o povo judeu por 3.300 anos aqui na Terra. Com todas as perseguições possíveis. Todas. Alguém vai falar, não, porque vale a pena ser judeu. Não sei aonde. Pega a história do povo judeu, desde a escravidão do Egito, até as perseguições, até a destruição dos dois templos, até as cruzadas, até os pogroms, até a Inquisição,
até o nazismo e até o comunismo, eu não sei exatamente que época que valia a pena ser judeu. Nunca os judeus eram judeus porque valia a pena ser judeu. E hoje em dia tem gente que olha e fala, porque o povo ser judeu é rico. Parece até uma piada. Porque isso que o judeu aprendeu a sobreviver, mesmo quando era proibido fazer negócios com o judeu, e era proibido qualquer pessoa casar com um judeu, e era proibido qualquer pessoa conversar com um judeu, é um milagre dos milagres do milagre, porque já não era para a gente estar aqui faz muito tempo. Já não era. Então, é importante isso para quem não é judeu ouvir também. O povo judeu não é o povo da prosperidade, é o povo da luta. É o povo da escolha. Porque a gente escolheu Deus mesmo quando a gente se ferrou. Eu estou falando isso aqui assim com o coração, veementemente, porque é um diferencial e é uma coisa que a gente não vê as pessoas falando por aí. A gente não era judeu porque judeu era o povo da prosperidade, o povo do sucesso. Poucos momentos da história fomos. Poucos momentos. Sempre grandes salvações e grandes milagres e grandes lutas. Agora, o grande aprendizado para mim do povo judeu, que vale para um judeu, e vale para um judeu religioso, e vale para um judeu não religioso, e vale para não judeus que querem aprender do judaísmo, que eu acho que é a fonte de todas as religiões, que é a fonte de toda a espiritualidade que a gente tem em outras áreas também. Qual é? Yehudá, Yehudi, Mordecai e Yehudi. Não se entortar perante as adorações da época, Miriam. Não, estou falando do coração porque a tua pergunta me tocou e eu penso isso muito para mim. Eu vou dar exemplo do Rabino Dudu, só para vocês entenderem, porque cada um só pode falar de si e vocês pegam um carona, certo? Tá certo?